Você já se perguntou qual que foi a última vez que você sentiu tédio? Porque assim, eu tenho a impressão que nos últimos anos eu não senti tédio tem muito tempo já. E eu fiquei pensando que a ansiedade que geralmente eu tenho é porque eu não sinto mais tédio. Eu lembro que em 2020, 2021, quando eu entrei na faculdade em 2019, eu era bem tranquilo assim. E eu comecei a sentir tédio, a parar de sentir tédio nessa época, porque antes da faculdade ali no ensino médio, né? Geralmente a gente não tem nenhuma preocupação com nada, né? E acaba que é muito fácil a gente sentir tédio, porque a gente, sei lá, só estuda e faz outras coisas. E é fácil assim enjoar de alguma coisa. E depois que eu ali terminei não, porque eu não terminei a faculdade. Depois que eu comecei a fazer faculdade e a ter mais coisa pra fazer, mais responsabilidade, eu percebi que não senti mais tédio. E eu não tinha tempo pra não pensar nada, né? Pra ficar parado. Tipo, você ficar parado sem pensar em nada. Sem, literalmente. Ficar só você e seus pensamentos sem sentir tédio de fato, né? E hoje em dia a gente recebe muita informação de tudo quanto é lado de rede social, né? É muito fácil ter acesso a celular e a tudo isso. Diferente de uns anos atrás que para você acessar a internet era muito complicado. E hoje em dia é muito mais fácil você ter essa explosão de informação o tempo inteiro. E hoje, quando a gente parece que não tá fazendo nada, parece que a gente tá sendo improdutivo, que isso é ruim, e o tempo inteiro a gente fica fuçando, procurando alguma coisa para fazer. Porque a gente tem vários objetivos na vida e a gente fica sempre buscando motivo para alcançar esse objetivo, mas a gente fica andando em círculo, assim, sem saber o que fazer, porque você não quer ficar parado fazendo nada, porque você vai começar a se sentir culpado por não fazer nada. E hoje a gente parece que tem uma incapacidade de aceitar tédio. Até porque é muito difícil, porque quando você vai ficar, sei lá, você tá esperando pra ser atendido no médico, sei lá. Se você vai pegar o celular, você vai ficar olhando. É raro as pessoas que ficam paradas, geralmente as pessoas mais velhas, né? Mas até as pessoas mais velhas hoje em dia faz isso, que é ficar parado esperando, simplesmente esperando. E esperar pra mim, esperar, ficar aguardando algo é a coisa mais torturante que existe, porque eu não consigo ficar parado num lugar esperando acontecer alguma coisa. Parece que eu sempre tenho que fazer alguma coisa. E isso é muito estranho porque eu sou muito imperativo, sabe? E acho que eu tenho algumas dores numa das pernas minhas porque eu fico mexendo a perna assim, balançando. Não dá pra ver no vídeo, eu acho, mas eu fico o dia inteiro balançando a perna. E eu lembro que eu tinha muita dores nas pernas, eu pensava, nossa, mas por que que eu tenho tanta dor na perna assim? Aí eu comecei a reparar que eu fico balançando o dia inteiro a perna. Eu lembro que minha avó dizia que isso era coisa do capeta, ficar mexendo a perna assim, que faz isso é o capeta. E eu tava vendo aí na internet algo que é muito interessante sobre o tédio, que é importante a gente sentir tédio, porque é no tédio que a gente consegue ter aquelas ideias da hora. Tipo assim, todo mundo fala que, nossa, você tem ideia legal tomando banho, ou sei lá, no meio da madrugada que eu tô indo dormir. É exatamente o momento que sua cabeça não tá funcionando. Tipo assim, você vai tomar banho, você não fica pensando, tipo, pô, tô esfregando aqui meu corpo e tal. Você faz automático já, porque você sabe tomar banho. E aí você começa a. Não tem nenhuma informação, a não ser que você fique no celular no banheiro, eu não fico. Mas você tá ali sem receber nenhuma informação, nada, só você. E aí você começa a pensar em coisas aleatórias, e aí você começa a ter ideias, e enfim. E quando a gente vai dormir também, a gente tá querendo relaxar a mente. E aí vem alguma ideia, algo que você precisa fazer. E aí você fica já em alerta. E por isso o tédio é importante, porque a gente precisa ficar sem fazer nada para ter novas ideias sobre, sei lá, o seu trabalho, alguma coisa que você vai fazer, algum objetivo que você tem. E talvez você veja de outra forma quando você não tá fazendo nada. E hoje em dia isso falta bastante porque as pessoas estão o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Eu me incluo nisso porque eu tô o tempo inteiro. Eu não consigo parar. Foi uma luta aqui pra eu parar e gravar esse vídeo. Foi uma luta com a minha cabeça porque eu tenho muita coisa pra fazer do meu trabalho e eu não consigo. Parece que eu quero resolver tudo em um dia só. Não dá pra resolver tudo em um dia só. E aí eu fico nessa luta de caramba, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou gravar um vídeo? Eu já tava com essa ideia de gravar um vídeo sobre tédio. E eu não sabia como eu ia gravar um vídeo sobre tédio porque eu não conseguia ficar em tédio pra poder ter ideia pra gravar um vídeo sobre tédio. E aí ficou esse paradoxo, esse ciclo sem fim. Não um paradoxo.
E eu consegui, depois de muita briga comigo mesmo, sentar pra gravar esse vídeo e falar sobre tédio. E eu tô sentindo tédio nesse momento. Não sentindo tédio, mas eu tô tranquilo, não tô pensando em nada. Só tô pensando no que eu preciso falar sobre tédio. Tentei não ficar preso a um roteiro sobre tédio, porque eu não tive tempo pra parar e escrever um roteiro sobre tédio. Eu só quis ficar em tédio pra poder falar sobre tédio. E eu tava com muito problema do que gravar, né? Pensar em ideias de vídeos, porque eu não tinha tempo pra parar pra pensar nisso. Né? Então, mais uma vez, o tédio é importante. Às vezes geralmente, né, se você tá vendo esse vídeo, talvez você possa estar numa situação que é meio difícil você parar pra relaxar, né? Mas se você tem essa possibilidade, né, é importante, então vai e faz. E com tédio, as pessoas às vezes confundem com procrastinação. Procrastinar é ficar enrolando para você fazer o que você sabe que você deve fazer. Você fica enrolando para fazer algo que, na verdade, tipo, vai comer, sei lá, 20 minutos do seu dia. Eu vou dar um exemplo bem besta, assim, lavar a louça. Você tá lá com os pratos para lavar na pia. Só que você fica enrolando o dia inteiro para lavar isso, mas se você pegar pra lavar o prato, é simples assim, você venceu a procrastinação. É só você. Parece que é uma coisa idiota de falar, né? É só você fazer. Mas realmente é isso, só você fazer, e quando você faz e percebe que aquela atividade que você estava enrolando pra fazer vai levar só alguns minutos, tipo 10, 15 minutos pra você lavar uma louça, o seu cérebro te compensa muito depois que você faz isso, porque você criou na sua cabeça que aquilo é um negócio, nossa, lavar a louça ali, velho, nossa. Mas aí você faz em 10 minutos e fica, caramba, tipo, pelo menos comigo é assim quando eu fico enrolando pra lavar a louça. Você pensa e percebe que, caramba, era só isso. E é com tudo, basicamente, tudo que a gente fica procrastinando pra fazer é uma consequência da gente não ter tédio, porque a gente tá o tempo inteiro, né? Pensando em coisas, fazendo coisas, e você precisa resolver coisas. E quando você tem um tempo pra fazer as coisas ou descansar, você fica procrastinando porque você fica numa linha tênue entre fazer o que eu devo fazer ou ficar aqui pensando em como eu vou fazer aquilo ou vou procurar outra coisa pra fazer porque eu não quero resolver aquilo agora, mas quando na verdade você deveria resolver aquilo agora. Você sabe, todo mundo sabe, isso eu tenho certeza. Acontece comigo, mas todo mundo sabe o que deve ser feito pra conseguir o que quer. Todo mundo sabe. O problema é que as pessoas têm medo de começar a fazer. Esse é o problema. Eu tô me incluindo nisso, eu não tô falando, dando um sermão, sei lá, enfim. Eu tô me incluindo nisso, porque quando a gente quer alguma coisa, você sabe que você precisa começar de algum jeito. Às vezes você não sabe como começar, mas você sabe começar. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a trabalhar com marketing uns 4 anos atrás. E eu nunca sabia como começar. Eu simplesmente comecei. Eu procurei algum vídeo no YouTube de qualquer nicho. Eu tentei não ficar pensando muito, nossa, será que isso vai me dar dinheiro ou não? Mas não importa. O que importa é que você vai estar ali dentro. E aí, quando você começa a fazer aquilo, as coisas começam a surgir. É bizarro isso. A gente não tem muito essa visão, né? Tipo assim, pergunta, sei lá, pra um jogador de futebol aí, como é que ele chegou lá, sei lá, jogar um clube europeu que ele ganha milhões. Ele teve que começar a jogar futebol, simplesmente assim. Só que não é fácil, né? Ele precisou entrar numa peneira. Não adianta só ele ser bom. Muitos outros fatores que envolvem isso, né? Então simplesmente você tomar a iniciativa, mesmo que você não saiba o que você esteja fazendo. Não precisa ficar pensando muito, tem que pensar menos e fazer mais. Eu tento fazer isso com tudo. Claro que tem coisa que ainda a gente enrola, eu me enrolo pra fazer, mas eu melhorei bastante, eu era mais assim parado. Hoje em dia eu tento fazer mais isso e não deixar as coisas procrastinar. E tô tentando sentir mais tédio, ter um tempo pra ficar sem fazer nada, sem pensar em nada. E isso me ajuda a não procrastinar, a eu fazer aquilo que deve ser feito, porque eu sei que precisa ser feito para conseguir o que eu quero. Bom, esse vídeo não teve roteiro nem nada, foi só uma conversa, sei lá. E se você gostou desse assunto, ou sei lá, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí no meu canal, deixa o like. Quem trabalha com marketing e internet no geral sabe que é muito difícil a gente parar pra não fazer nada, sabe? Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Falou!